Lauri, obrigado pela sua presença aqui com a gente no podcast. A gente veio já há um tempo te convidando para estar aqui com a gente em função de uma discussão que é muito importante para a nossa identidade brasileira, que é uma questão acadêmica. Está ligada a ciências da religião em comparação com ciência da religião, né? Existe uma ciência da religião de tradição europeia. E aqui no Brasil nós fazemos ciências da religião. Também temos a tradição europeia em alguns institutos, né, em algumas faculdades, mas nós temos algo que é da própria identidade brasileira, né, que é ciências da religião. Então, eu te chamei aqui justamente, e você aceitou o convite, aí é meu agradecimento novamente, para falar sobre como surge essa ciências, no plural, da religião, e não ciência da religião no singular, né? E por que isso? Porque a gente tem algumas diferenças na nomenclatura e que impactam diretamente as aulas, livros, artigos, perspectivas e assim por diante, que a gente vai fazendo ao longo da nossa investigação sobre o nosso objeto, que são as religiões. Então, Plínio, obrigado pelo convite. Fico muito contente e acho que seus podcasts assim são muito interessantes, né? Ajuda a divulgar vários temas. Olha, eu vou começar um pouco pela origem. Né? Quer dizer, a possibilidade da gente estudar a religião como um objeto da cultura, isso é uma coisa muito recente, é uma coisa do mundo moderno. Né? A própria noção de que a religião é um aspecto da cultura ao qual você pode aderir ou não, que isso faz parte da sua subjetividade. Isso é a ideia do mundo moderno. Então, a religião que a gente está estudando hoje, como ciência ou ciências da religião, é uma criação do mundo moderno, e isso começa assim na Europa. E começa como? O cristianismo, ele se institui como uma espécie de argamassa que dá sentido ao ser, à vida, ao mundo, na Europa, desde que Constantino admitiu o cristianismo primeiro como religião lícita no Império Romano, lá no século IV, né? E lentamente foi se instituindo como a única religião aceita e verdadeira e assim por diante. Então, até o século XVI, XVII, por aí, se acreditava que o cristianismo era uma espécie de evolução de todas as religiões, a única religião verdadeira. Né? Então, se conhecia o judaísmo e o islamismo, mas muito, muito superficialmente, né? Eu tenho, por exemplo, um texto do Lutero, né, em que ele lamenta que na Europa não se conheça o Alcorão. Né? Que ele leu alguns trechos dele traduzido para o latim e tal, mas que se deveria conhecê-lo. Portanto, as outras religiões elas eram desconsideradas. Quando os europeus, portugueses e espanhóis primeiro, e depois todos os outros, começaram a se expandir na forma de colonialismo pelo mundo inteiro, eles começam a se defrontar com outras religiões. Certo. As religiões aqui dos povos indígenas, aliás, falsamente chamados de indígenas, né, nunca foram levadas a sério, eram vistas como supersticiosas e assim por diante, como maquinações demoníacas e por aí afora. Por quê? Porque não tinham, segundo os europeus, não tinha um texto teológico, não tinha uma estrutura religiosa e assim por diante, porque liam na chave europeia. Exato. Quando é que isso muda profundamente? Quando no século XVIII, principalmente século XIX, se começam a descobrir os textos das religiões asiáticas, né? E se descobriu que eram textos altamente elaborados, a maioria deles, inclusive, mais antigos e muito mais antigos do que os textos do cânone cristão, pelo menos do Novo Testamento e assim por diante. E aí surge a pergunta, bom, o que é isso? Que religião é essa?
É nesse contexto que se começa a pensar numa ciência da religião, né? Quem formula esse conceito é um filólogo alemão, né? Que aprende filologia na França e vai trabalhar na Inglaterra, né? A serviço da Companhia das Índias, da Companhia das Índias Orientais, né? Chamado Friedrich Max Müller, né? Pois é. Ele é o que começa a traduzir esses textos para o inglês e para o alemão. E ele vai criar essa ideia de uma ciência da religião. Pois né? É ele que cria, então, essa ideia. Ele que cria essa ideia. E até hoje, né, a coleção que ele colocou os textos, vamos dizer assim, sagrados do hinduísmo, do budismo, jainismo e outras, tudo publicado, está até hoje, né? Está rodando sagrado, por aí, esses textos sagrados, traduções deles, nosso de rodapé, Polytech Society também entrou na onda, foi criada a partir disso, né? Textos sagrados do Oriente. Do Oriente. E aí, para dizer um pouco as condições em que isso surgiu. O Max Müller, ele queria incluir naquela série deles os livros sagrados dos cristãos, o Antigo e o Novo Testamento. Isso não foi possível porque a igreja protestou e dizia como é que você vai misturar os textos sagrados com essas coisas aí. Que você chama de sagrado, mas não é sagrado. Exatamente. Só isso para mostrar que toda essa formulação em torno do estudo da religião não surgiu no vácuo. Ela se estabeleceu dentro de condições concretas, históricas da época, que determinaram aquilo que se lia, a forma como se organizava. Portanto, a gente não pode agora pensar numa ciência da religião desvinculada do contexto que a torna possível. Certo. Então, a gente pode fazer podia fazer um podcast só sobre o surgimento dessa ideia lá na Europa e assim por diante. Já fica aberto o convite para a gente pensar sobre isso. E como o contexto da época condicionou aquilo que foi se configurando como uma ciência. Né? E um dos problemas, entre os muitos que existiam, é a pergunta como isso se relaciona com a teologia. Porque vários dos primeiros cientistas da religião são teólogos que começaram a assimilar as teses de Max Müller, mas de outros. Né? Todo o método histórico crítico do estudo bíblico, ele começa a surgir nesse contexto. Quem foi por esse caminho, muitos deles perderam o direito à cátedra nos seminários teológicos. E eles vão se tornar cientistas da religião. Foi isso que aconteceu. Então, a ciência da religião na Europa, ela se estabelece em atrito com a teologia. Em atrito com a teologia, se desvinculando da teologia por uma questão conjuntural que eu não vou entrar muito aí. Né? Seria mais ou menos o problema do princípio das centelhas divinas que não era muito bem aceito dentro de uma lógica de teologia revelada? Seria mais ou menos isso? Um dos pontos de atrito? Veja, na medida em que as descobertas dessas religiões, né, o totemismo, a poligamia e essas coisas todas que se descobrem nas religiões asiáticas, você tem agora, por exemplo, biblistas que vão perguntar como é que isso era lá no Antigo Testamento. Certo. E vão dizer, olha, lá tem poligamia também. Lá também tem totemismo. E assim por diante. Isso causa furor na lógica da igreja. Né? Então, literalmente, você tem decisões conciliares que proíbem de ensinar essas coisas nos seminários teológicos. Né? Então, você tem ainda o grande poder de ingerência do cristianismo na academia e na política e assim por diante. Né? Então, isso é uma das coisas que eu recém estou começando a estudar, sabe? Como se configurou essa constituição de uma ciência da religião na Europa. Perfeito. Pensando a partir do seu contexto e assim por diante. Né? E a gente precisa pensar, de fato, ciência. Né? Se a gente pega o conceito científico de o que é ciência, por exemplo, no alemão, Religionswissenschaft. Né?
O que é Wissenschaft? É aquilo que produz conhecimento. Uhum. Eu me lembro do meu orientador de doutorado, ele falou, olha, o que é ciência ou não, isso depende muito do contexto. E ele dava aula de história. Ele vai dizer, olha, um simples relato, né, uma crônica, ela pode ser considerada ciência se ela traz algo que ninguém conhece. Uhum. Então, ela traz um conhecimento. Certo. Sabe, a ideia do que é ciência é mais flexível. Uhum. Então, para chegar na sua pergunta, finalmente, né? Por que se tem no Brasil, então, uma ciência da religião, ou você tem ciências da religião? Você tem 4 possibilidades, né, que existem. Né, ou é ciência das religiões, ou é ciências da religião, e assim por diante, 4 possibilidades. Nenhuma delas está, digamos assim, consistentemente definida. Uhum. Né? Por quê? Porque essa área é uma área ainda em construção, e ela vai se definindo no andar da carruagem. Entendi. Vai trocando o pneu enquanto o carro está andando. Entendi. E não é muito diferente do que aconteceu na Europa no século XIX. Ok. Também foi sendo desse jeito. Né? Então, por que você pediu? Por que existe uma ciência da religião ou ciências da religião? Isso. Para a gente falar de uma ciência da religião, a gente, de fato, deveria ter um método consensual, né, claramente elaborado, que é científico. Esse é o método claramente elaborado para se estudar a religião, que a gente não tem. Mesmo os cursos que se chamam ciência da religião, não tem isso claro. Aliás, eu tenho... Desculpa, estou batendo aí. Não interfere. Não interfere. Eu tenho um artigo de um aluno de uma universidade dessa, que seria ciência da religião, e ele diz, olha, isso é uma espécie de desejo, de fachada. Mas no concreto, cada professor tem lá o seu jeito de fazer e assim por diante. Né? Mas onde é que estaria o diferencial? Se a gente chama de ciência da religião, a gente teria que ter... O que define essa área do conhecimento seria o método que ela trabalha. Perfeito. E você teria que ter, então, um método consensual que todo mundo adota e assim por diante. A gente não tem isso. Aqui? Ou na Europa também não? Porque lá se fala do tal do método empírico, que vem da filosofia do empirismo. Então, os que defendem essa ciência da religião, a rigor, vão pelo caminho da sociologia da religião. Perfeito. E vão dizer, olha, a gente só pode fazer ciência de algo que é empiricamente comprovável, que é empiricamente mensurável e assim por diante. Perfeito. Portanto, a gente aqui pode, no máximo, fazer uma sociologia da religião e assim por diante. O problema é que isso não é consensual. Né? Isso não é consensual. Né? E você tem na Alemanha, inclusive, toda uma área de Geisteswissenschaft, da ciência do espírito e assim por diante. Certo. Né? Então, agora, problema nenhum, eu acho, de alguém fazer essa opção, fundamentá-la e dizer, olha, nós trabalhamos com esse princípio e a gente pode testá-lo. Né? Mas se definiria, então, pelo método. Né? Pelo método, tem uma ciência e eu estudo, então, a religião ou religiões, como outros querem, uma vez que você também não tem um conceito consensual do que seja religião. Perfeito. Por que tem programas que optaram por ciências da religião? Né? Eles simplesmente não enfrentaram toda essa questão metodológica. São programas que foram se constituindo, respondendo às questões práticas. E eu vou falar um pouco depois o que são essas questões práticas. Né? Foram definindo as questões práticas e se definiram a partir do campo. Né? O que nos une é o objeto que nós estudamos. Né? Então, todos aqui estudam religião. Né? Agora, a gente pode fazê-lo de diferentes enfoques. Você pode fazê-lo a partir da sociologia, você pode fazê-lo a partir da psicologia, da história, da filosofia e assim por diante. Certo. E você tem uma aproximação interdisciplinar. Obviamente que tem aí uma série de problemas também que a gente precisa explicitar e assim por diante, mas você tem uma definição, não é uma coisa aleatória ou diletante. Né? A gente define o objeto e cada um se garante na sua área do conhecimento. Né? Tem gente que diz, olha,
Mas então, por que você não faz isso lá na história? Vai fazer um doutorado em história? Por que você não faz em filosofia? Eu ia te perguntar isso, né? Porque na França, por exemplo, eles deram uma maquiada em cima e chamaram de História das Religiões. Mas todos eles falam, é ciência da religião, mas como nós começamos a ter problema com uma estrutura já feita, nós chamamos de História das Religiões. Isso acabou sendo construída uma revista, inclusive, que é História das Religiões e Filosofia da Religião. Né? Então, e aí teve alguns congressos e tal, e aí fica essa coisa, né? Fica pairando um terceiro elemento, história da religião ou história das religiões. Então, que bom que você tocou no assunto, porque era uma pergunta que eu ia te fazer. Veja, como é que a gente desenrola esse embrulho todo? A primeira proposta do Max Miller, antes dele formular a ideia de uma ciência da religião, era uma história comparada das religiões. Isso. Né? Então, o que ele levava? Justamente para mostrar que aquilo lá também era religião. Agora, a pergunta é, quem estabelece os critérios de comparação? Você compara o que com o que? E aí você vê, de novo, toda a influência do cristianismo, porque é uma leitura feita em chave cristã. Né? Então, tem problemas aí. Uma das questões de dizer por que é que a gente vai criar uma área aí de ciências da religião, ou ciências da religião no Brasil, concretamente, é justamente porque a academia não dava espaço para isso. Certo. Então, na verdade, que a gente alguns historiadores dizem que é um reduto do pessoal da teologia da libertação que não foi aceito dentro do mainstream, ou do fluxo principal. O que você acha dessa afirmação? Ela fecha ou não? Ela não fecha? Eu acho que o pessoal está fazendo um elogio sem saber. Sabe por quê? Porque esse é o dado concreto. Certo. Uma área de ciência ou ciências da religião no Brasil é cria da teologia da libertação. Esse é o dado histórico. Você pega, até tem uma tese de doutorado de uma aluna da Federal do Rio Grande do Sul, que infelizmente eu não lembro o nome agora, ela fez na área das ciências sociais, certo, sobre os programas de pós-graduação em ciência da religião no Brasil. Né? E ela entrevistou vários dos fundadores dessa área, da Metodista, da PUC de São Paulo, da Federal de Juiz de Fora. E se tem um consenso nas entrevistas, é o seguinte: a gente estava se dando conta que a religião ela tem um papel social importantíssimo no Brasil, né? Todos eles mais ou menos inspirados na teologia da libertação, e a academia não tem espaço para isso, né? Nem para uma ciência da religião, mas você também não tinha espaço para um estudo de teologia. A gente não pode esquecer que o curso de teologia ele tem reconhecimento público no Brasil a partir de 1999, já há 26 anos. Antes disso, tudo que tinha a ver com a religião não tinha espaço no meio acadêmico. Entendi. Aliás, aí eu só abro no parênteses, eu acho que todo o uso político que se faz da religião, e a partir, digamos assim, dos aspectos mais questionáveis da religião. Isso não só, mas também se deve ao fato dos intelectuais, né, dos formadores de opinião, nunca terem se interessado seriamente pela religião no Brasil. Né? E aí se relega um campo extremamente importante para a capilaridade cotidiana do nosso povo, se relega à mão desses aproveitadores e charlatões que a gente tem por aí hoje. Certo. Então, você tem um grupo de intelectuais que dizem nós precisamos criar um espaço para pensar seriamente religião no Brasil. A rigor, você pensava cristianismo. E qual era, o que está por trás disso? É o impacto que a teologia da libertação estava tendo no contexto da ditadura militar, em que praticamente o pensamento crítico ele tinha um espaço de se mostrar dentro da estrutura da igreja. Se você pega onde é que surge o MST, que é hoje um dos movimentos sociais possivelmente o mais importante que a gente tem na América Latina, ele nasce em sacristia de igreja. Comissão Pastoral da Terra, que na verdade é a mãe do MST, né?
é coisa da igreja, nasce da Igreja Católica respondendo a demandas muito concretas. No sul do Brasil, você tem pequenos agricultores perdendo suas propriedades ou para as hidrelétricas que estavam sendo construídas, né? E em vez do governo indenizar e dar uma equivalência igual de terra, ele simplesmente passou isso para as construtoras que compravam essas terras. Nós estamos falando da década de 60, 70? 70, 80. O que as igrejas fazem? A gente tem que dar um apoio para esse povo aí. Né? Estão perdendo as suas terras para os bancos, porque tinham tomado empréstimo, e numa situação em que a inflação chegava a 80% ao mês... Não, imagina, se você tiver pessoas perdendo suas terras. Uma inflação tão elevada dessa, imagina a taxa de juros do banco, né? O que a igreja faz? Ela começa a organizar esse povo para ajudá-los, né? Pagar um advogado, discutir com as autoridades e assim por diante, né? Surge a pastoral da terra, né? Toda ela perpassada pela fé. Né? Não faz isso assim separada. Lutar pela posse da terra passa a ser uma questão de espiritualidade. Entendi. Né? E aí você começa a ter intelectuais, a gente precisa estudar mais profundamente isso. Né? Eu vim para a Universidade Metodista, quem me chamou para ir foi o Milton Schwantes. Né? Eu estava terminando meu doutorado na Alemanha. Tá, mas quem é ele? O Milton Schwantes é um dos mais importantes biblistas que a gente teve no Brasil. Né? Infelizmente faleceu muito cedo. Né? Era um assessor das comunidades de base e assim por diante, professor de Bíblia lá no programa de pós-graduação em Ciência da Religião. Olha só. Pastor luterano. Luterano, igual você também é luterano. Ele me manda um bilhete, olha, precisamos de professor aqui, assim. E eu não estava nem pensando em programa de pós-graduação. Eu escrevi para ele, mas o que faz esse programa? Vocês formam gente para quê? Sabe o que ele me respondeu? Nós temos aqui muita gente, agentes de pastoral. Né? Tem muita gente boa, agente de pastoral e assim por diante. Nós precisamos de gente que forma esses agentes. Certo. Essa era uma das ideias de por que criar capacitar esse pessoal que está metido na luta social e assim por diante. É assim que nasce o programa. Se você vai ver em Juiz de Fora, isso está na entrevista dessa tese que eu citei, quem começa lá é um padre em Juiz de Fora, né, que é professor na universidade, e ele quer formar um clero que não está tão atrelado à formação da diocese, que para ele é muito conservadora. Perfeito. E ele propõe um curso de ciência da religião. O que você quer dizer com conservador? Sabe, você tem, por um lado, toda uma demanda social, conclamando por interpretação, né? E tem gente se engajando. No caso, a questão da terra, de perder terra para a resistência ao regime militar, a luta sindical que está sendo oprimida e assim por diante. E a ideia conservadora seria a ideia de conservar as instituições já presentes, ainda que o povo perca a sua terra. E dizer, olha, a igreja não tem nada a ver com isso. Certo. Né? A igreja não tem nada a ver com isso, a gente não pode misturar religião com política e assim por diante. Né? Agora, você falar de teologia... e chegar para o MEC, eu quero um curso de teologia, era totalmente impensável na época. Certo. Como é que foram se convencendo essas pessoas? Mas ainda que o Darcy Ribeiro, em 1900 e tal, lá, quase 40, tenha tentado pela Universidade de Brasília a abertura de teologia, inclusive com o reitor com um dominicano. Mas aí você teve uma contra-reação que não deu certo. Porque os militares viram aquele curso de teologia e leram Teologia da Libertação. Entendi. Cortaram. Né? Gente, o impacto da Teologia da Libertação é uma coisa que não se estudou ainda profundamente. Né? Você tem um documento dos anos 80, das Forças Armadas, que você tem um congresso anual das Forças Armadas dos Estados Unidos com as Forças Armadas latino-americanas. Um documento desses vazou. Né? Eu tenho esse documento em casa. É mesmo? Vazou, em que eles faziam... Está dentro do ambiente da Guerra Fria. Certo.
Mundo polar, né? Tem um O lado, o outro. que aparece lá como um dos agentes do do comunismo internacional? A teologia da libertação. Ah, é? E o que eles descrevem Nossa. lá sobre teologia da libertação é a assessoria de um teólogo, é alguém que conhece profundamente a teologia da libertação. Nossa. Então, ela é vista com grande preocupação, né? Então, foi barrado ali. Na PUC de São Paulo, você tem todo um grupo de docentes, sociólogos, antropólogos e assim por diante, que estão dizendo, olha, a gente tem que levar o estudo da teologia mais a sério, né? Mas não tinha possibilidade de você propor um curso de teologia. Como é que eles convenceram as autoridades? Dizendo, olha, ciência da religião é uma coisa consolidada na Europa, né? Não tem nada a ver com a igreja e assim por diante, a gente estuda a religião. Então, a ciência da religião no Brasil tem uma coisa totalmente sui generis. Primeiro, ela começa por cursos de pós-graduação. Você primeiro tem cursos de pós-graduação e depois você tem cursos de graduação. Perfeito. Se você vai olhar a composição desses primeiros cursos, teologia, tem muita teologia ali. Mas, Lauri, como é que fica a questão do começo do século XX, adentrando alguns princípios da teologia de John Wesley, começa o movimento do pentecostalismo, e aí desses movimentos uma das vertentes desse movimento acaba indo para o evangelho social. Isso influencia a construção da TL, mas isso significa que a TL, a teologia da libertação aqui no Brasil, foi influenciada por esse movimento está ligado ao pentecostalismo. E hoje nós temos um pentecostalismo na América Latina inteira, que combate, muitas vezes, a teologia da libertação, dizendo que é coisa de comunismo, é coisa do capeta. Como que você vê essa questão? É uma questão complexa, espinhosa, mas cheia de entrementes, né? Mas como que você vê essa questão? Veja, o evangelho social, a influência do evangelho social na teologia da libertação é uma coisa mais recente. Ah, é? Mais recente. A teologia da libertação, a chave dela é o Concílio Vaticano II. Certo. Por um lado, o Concílio Vaticano II, e a segunda questão é a prática de comunidades religiosas pela América Latina afora, que responde ao sofrimento social, né? A luta contra a pobreza e assim por diante. E essas duas questões é que se juntam, né? Você tem uma prática social engajada e assim por diante, e você tem agora uma decisão institucional que propõe um ajornamento, uma chegada da igreja a essa realidade. É isso que vai criar a teologia da libertação. Né? Uma outra raiz é a discussão com a teologia europeia, porque a teologia progressista europeia, mas qual é, digamos assim, um dos eixos norteadores importantes? Está ainda presa essa ideia do desenvolvimentismo. Então, a grande questão é como que a gente integra esses países pobres, né, nesse progresso, né, que o hemisfério norte está desfrutando. Entendi. Eu fiz várias palestras no meu tempo de doutorado e sempre pediam para contar um pouco como é que é a realidade no Brasil, e era muito comum a reação, poxa, mas é como nós lá no século passado. O que está por trás disso? Vocês simplesmente estão atrasados no processo de um desenvolvimento linear, mas vocês vão chegar lá. É só seguir os passos que a gente deu. Essa era a ideia. Entendi. O que começa a aparecer aqui, por exemplo, com a teoria da dependência? Que se mostra, olha, não é assim que todos passam pelos mesmos estágios. Né? Você fala a teoria da dependência econômica do Celso Furtado, é Exatamente. Que vai mostrar, olha, o subdesenvolvimento do nosso continente, da África, da Ásia, é simplesmente o outro lado da moeda do desenvolvimento da Europa. Né? Então, o discurso da integração, da emancipação, ele perde sentido. E o que aparece? Vai dizer, olha, a gente tem que se libertar disso. A gente tem que se libertar dessa dependência. Aí as políticas não alinhadas que começam a aparecer no nosso país logo depois do Getúlio Vargas, do suicídio do Getúlio Vargas, né? Você tem
Por um lado, você tem a polarização da Guerra Fria ainda. Né? Na verdade, antes, né? Getúlio já estava com uma política meio de desalinhamento na terceira fase dele. Né? Mas de um nacionalismo, e Isso. assim. Mas, de fato, toda a questão, o discurso da libertação, ele começa aí a partir da teoria da dependência, e se mostra que não é possível todos os países chegarem ao grau de desenvolvimento como a Europa, porque o subdesenvolvimento é o que possibilita o desenvolvimento. Certo. Aí vem o discurso da libertação. E aí entra o eixo teológico, dizer, veja bem, o Deus que se revela, a divindade que se revela lá no Antigo Testamento, né, ele se apresenta como um Deus libertador. Eu sou o Deus que te libertou da escravidão no Egito. Perfeito. Então, o Antigo Testamento ele começa a ter um papel paradigmático, né, de um Deus que se coloca a serviço de um povo que está à busca da libertação. Né? Então, esse é, grosso modo, o contexto. E é dentro disso que se começa, então, a pensar programas de pós-graduação em ciências da religião. Ou seja, começa com uma crítica social Isso. em relação à dependência. Não necessariamente dentro do materialismo histórico ou necessariamente dentro das críticas do materialismo histórico? Veja, a relação com o materialismo histórico é simplesmente qual é a melhor análise que se tem do funcionamento do capitalismo? É o marxismo. Certo. Então, crítica, sem dúvida. Então o marxismo ele é usado como instrumento de análise da realidade. Tá? Mas não se adota assim um materialismo histórico no sentido de simplesmente dizer, bom, a religião não é relevante, assim por diante, ou simplesmente faz base da superestrutura que vai mudar quando você muda a estrutura material e assim por diante. Não nesse sentido, não chega. Não nesse sentido, né? Então surgiu desse jeito. Então, qual é a minha ideia? Eu penso que a gente tem que levar esse processo a sério e a gente precisa se pensar a partir desse contexto. Né? Obviamente que esses cursos foram se refazendo, foram dialogando com o que a Europa já tinha produzido e assim. Agora, o que é que eu acho que a gente tem que ter um cuidado? A gente não pode simplesmente assimilar essas categorias todas elaboradas no contexto europeu, sempre em chave cristã. Né? E dizer que isso são verdades absolutas que a gente agora tem que assimilar. Mas isso é muito interessante, porque você é um cristão luterano, um pastor luterano, e você diz, vamos analisar as coisas em outra chave? Claro. Mas como claro? Isso como assim, claro? Mas por que um luterano não pode analisar em outra chave? Em outra chave, mas normalmente a gente age pelo princípio da especialização. Se eu sou especialista numa coisa, normalmente eu utilizo aquilo como instrumento. Se é especialista no luteranismo, então você vai usar aquilo como instrumento. Mas nos casos você está falando não. Exatamente. Eu trabalho com história do cristianismo. Certo. Com alguma interferência para a história das religiões e assim por diante. Né? A gente precisa ter chaves de leitura para entender como a realidade funciona, sabe? Não vir com princípios pré-formulados e dizendo, olha, tem que ser desse jeito. Bom, mas aí você postula um realismo. Eu tenho que observar a realidade externa. Eu não estou mais dentro daquilo que eu formato a realidade a partir do meu subjetivo. A realidade transforma a minha subjetividade. Então, na verdade, é um realismo. Você está olhando de fora para dentro. Entendi. Tanto faz como a gente chama. Né? Certo. Mas o princípio é esse. Obviamente que eu carrego, e cada um carrega consigo toda a sua trajetória existencial, vivencial e assim por diante, da qual a gente não pode se libertar. Então, então a teologia da libertação ela trabalha com realismo, não com subjetivismo. Pós-hegeliano. Qual é a grande mudança da teologia da libertação em relação à teologia clássica europeia norte-americana? Uma das chaves, justamente para medir aquilo que você vinha dizendo, é a ortodoxia. Certo. Isso cabe dentro daquilo que esse grupo religioso ensina e assim por diante. A teologia da libertação, ela tem a coragem de relativizar a ortodoxia. O que é que ela diz? A chave de leitura tem que ser a praxis. O que interessa é uma ortopraxis. Se a ortodoxia ela não entende a praxis, ela não chega lá, a gente tem que mudá-la.
né? Ou a gente tem que abandoná-la e tem que criar outra. Mas o que define é a sua praxis, né? Então, você tem um deslocamento hermenêutico importante, né? Um deslocamento de uma ortodoxia para uma ortopraxis. Obviamente que o que significa essa ortopraxis? Abre de novo um campo de debate enorme e assim Então, por diante. quando você fala praxis, aqui na nossa cultura brasileira, a praxis, ela foi, assim, adotada principalmente por quem pensa a realidade a partir do materialismo histórico, né? Você usa a palavra praxis muito isso, né? Nós temos diversos filósofos e filósofas nas academias que observam a realidade a partir da perspectiva do materialismo histórico e das críticas ao capitalismo e usam o termo praxis o tempo todo. Aí ficou sinônimo do quê? Daquela perseguição que se levanta no nosso tempo, que é coisa de comunista, né? E aí praxis, falou praxis, pronto, né? É coisa de comunista, não quero mais ouvir. Cria um bloqueio imediato. E não é. Mas eu queria ouvir de você, o que é essa tal de praxis ou ortopraxis dentro de um contexto, né, primeiro de uma chave cristã e depois de uma chave não cristã. Como é que seria isso? Veja, aí você tem toda uma discussão metodológica, né, importante, que nem é meu campo a hermenêutica da teologia da libertação não é meu campo. Mas eu aprendi isso na graduação, né? Então você tinha, por exemplo, isso se praticava nas comunidades, assim, o que eles chamavam de método de ver, julgar e agir. Então, o que era o ver? Você junta um grupo de pessoas, 20, 30 pessoas, uma comunidade de base, e começa a falar sobre a vida. Uhum. Olha para a vida, como você está vivendo, e assim, muito concretamente, né? Como é que você planta, como é que você colhe, onde é que você trabalha, quanto você ganha, e assim por diante, né? Você olha para isso. Isso é o ver, né? Ver com qualidade. Aí entra de novo a acusação de marxismo, que faz uma análise da realidade. E assim por diante, você fala de luta de classes, né? Você fala de opressor e oprimido, você fala de relações desiguais e combinadas, e assim por diante, né? Não é um linguajar bíblico, assim, olha as coisas que Deus fez com você. Isso é o ver. Como é que se julga? Diz, bom, vamos olhar para o texto bíblico agora. O que a Bíblia diria sobre isso? E aí você tem uma construção teológica a partir da base. Então, mas aí o que a Bíblia nos diz sobre isso é coisa de teólogo, né, principalmente. Aí quem está no julgamento é os teólogos. Mas é todas as linhas de teologia que estão aí dentro ou é uma linha específica? Assim se constrói a teologia da libertação. Entendi. Teologia da libertação, né? E obviamente aí... Não, mas na construção da teologia da libertação eu tenho vamos dizer assim, a interdependência com os demais ramos da teologia, como teologia fundamental, teologia dogmática, teologia pastoral e etc., ou não? Eu isolo para dentro? Como que é? Isso faz parte do diálogo. Porque, por um lado, você tem todo esse engajamento prático, por outro lado, um grande eixo da teologia da libertação é a discussão com a teologia europeia e norte-americana. Certo. Que é uma discussão muito rica, mas tensa. Tensa, né? Em que se mostra, olha, muitos enunciados que se produziu historicamente no hemisfério norte não servem mais para a gente, né? Então, o primado da prática, é que é o fundamental. O que na Europa, eu participei no tempo do meu doutorado lá, um professor da Universidade de Heidelberg tentou criar umas comunidades de base lá, em Heidelberg, E é outra lógica, num bairro vizinho onde eu morava, teve um movimento lá de iam fechar uma grande empresa que estava lá. E nós convidamos esses operários para uma reunião na igreja, assim, justamente a gente queria ajudá-los a resistir e assim por diante. A reação deles foi muito curiosa, dos que vieram. Acho que lá uns 400 empregados, 500 que tinha, veio uns 20 ou 30. Mas assim, a primeira reação é dizer, olha, a igreja é o último lugar da onde eu esperava algum tipo de interesse por isso aqui. Não tem nada a ver com a igreja, né? E essa coisa, bom, como é que se vive isso? O cara diz, olha, a gente não fala sobre a minha vida particular. Isso é problema meu, né?
E me lembro muito bem de um assim, diz, olha, às vezes eu estou pegando o ônibus para ir para o trabalho, sendo um cara, o cara está meio de cabeça baixa, tá? Eu não vou perguntar para ele, vem cá, está com algum problema e tal. Né? Não faz parte. Não faz parte do cristianismo também, não. Que é isso? Então, outra lógica. Outra lógica. Outra lógica. Aqui você discute, abre os problemas e coloca aí e julga a partir da Bíblia. Né? Certo. Então vem o julgar. Né? Agora, já é todo um problema, porque você corre o risco de fazer da Bíblia uma espécie de um juiz, né? que consegue te dizer o que é verdadeiro. Bom, você está antecipando a minha pergunta. Por isso o método depois foi revisto e assim por diante. Eu não vou entrar muito nisso porque não é minha área. Mas então, a lógica que está ali no julgamento é uma lógica que pensa a realidade a partir do material, ou é do material com uma teleologia soteriológica que aponta para Cristo no final? Ela é soteriológica. Ela é soteriológica. Que é uma das acusações que recai sobre a teologia da libertação foi um exagero na parte, vamos dizer assim, de distribuição de renda, crítica à desigualdade social, etc., que acabou suprimindo a ideia de Cristo. Um dos principais teólogos da libertação, que hoje já não é tão dos principais, mas continua sendo uma figura muito importante, chegou mesmo a dizer que não existia nenhuma evidência da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo, etc., que a gente poderia apagar tudo aquilo ali, que ele foi tudo direcionado. Como que você, como pastor luterano, vê uma crítica dessa e responde o quê? Mas como? Se você solapa a base fundamental da teologia dessa maneira, que é o Cristo verdadeiro Deus, verdadeiro homem, você solapa ele, como é que você vai dar depois da continuidade em relação a isso? A gente podia falar várias coisas sobre isso. Né? A primeira questão, de fato, por uma teologia mais conservadora e assim por diante, até se admitia, olha, toda essa realidade social é um problema. Né? Certo. Mas a nossa questão não é essa. A nossa questão é a salvação para depois da morte. Essa é a questão, é ganhar almas para Cristo no campo evangélico. Certo. A gente não tem que perder tempo com essas questões. Com as questões materiais. Que é um perigo, né? É um perigo, porque cai fora da tradição profética bíblica. Né? Exatamente. E você relega os pobres à sua própria sorte. A continuar assim pobre. E aí nós temos um catolicismo brasileiro, por exemplo, que nós temos uma questão de Jesus sofredor, Maria, mãe das lágrimas, e aí o sofrimento é aquilo que Deus escolheu para você, e não é, né? Então, Mas você pega, por exemplo, os textos do Carlos Mesters, né? Que é um dos grandes teólogos também, colega, amigo do Milton Schwantes, e assim. Ele faz leituras muito bonitas a partir da realidade, e a ideia sempre era essa, da vida para a Bíblia, da Bíblia para a vida. Né? Se eu tive uma experiência religiosa que eu achei, olha, isso mudou minha vida, foi lendo um livrinho pequeno do Carlos Mesters, que se chama 7 Dias nos Porões da Humanidade. Né? Ele passou 7 dias no Nordeste, nas regiões mais pobres do Nordeste, né? E ia refletindo biblicamente sobre aquela realidade. Né? Então, sabe, pegando os impulsos que vêm daquela realidade, jogando para o texto bíblico e diz, olha, de repente esse texto bíblico está falando de outra maneira para mim. Por exemplo, um exemplo que eu lembro agora, ele vai dizer, olha, vivendo lá, eu entendi por que o Antigo Testamento proíbe consumo de carne de porco. Porque você não tem a mínima condição de preservar aquela carne. Então isso faz mal, isso é mal para a vida, então não se pode comer. Então ele vai dizer, olha, até as proibições que você tem na Bíblia, elas têm sempre o papel de proteger a vida. Então essa ideia de que ter fé significa só uma preocupação com o que acontece comigo depois da morte, ela não é desprezada. Mas ele diz, nós temos questões aqui para responder. E Deus se revelou para trazer uma vida plena e abundante para todos. Né? Então, esse é o foco. Né? Então, de fato, a acusação que se passou a fazer é justamente isso, dizer, olha, a teologia da libertação
ela desespiritualiza, você não tem, e assim por diante. Ou mais que isso, por exemplo, um teólogo importante da libertação, Clodovis Boff, né? Irmão do Leonardo Boff, né? Ele hoje é um teólogo que voltou para o seio da igreja e faz teologia sistemática e é um crítico da teologia da libertação. Eu vi ele falando isso, eu achei a coisa mais estranha do universo. Mas não, tudo bem, mas né? ele pensa a partir da igreja. Eu li um texto e usei ele no meu TCC em teologia. Né? E eu fiz uma crítica ao Clodovis Boff no meu TCC em teologia. Qual era o problema dele? Ele está dizendo, olha, as comunidades de base estão formando lideranças importantes, né? Que é tudo gente de igreja que está ali. Né? Na medida que a política vai se flexibilizando, esse povo, todo mundo está saindo da igreja e está indo para sindicato, para partido político, e a igreja vai perder seus líderes. Esse é alguém que pensa a igreja a partir... A religião... A igreja vai perder os seus líderes. Essa é uma frase complicada. E perdeu de fato. Você pega... Você faz um mapeamento de muitos políticos de pensamento progressista hoje, todos nasceram no seio de uma comunidade de base. Né? Entendi. Agora, na medida que eles se projetaram para o campo da política, assim por diante, eles vão para a igreja de vez em quando. Porque não precisa mais do espaço da igreja. Né? Certo. Então, obviamente, eu acho que do ponto de vista da igreja, discutir isso faz parte, né? Faz parte da preservação institucional. Mas isso não é coisa central. O que eu posso pensar a respeito disso, porque minha experiência ela é bem limitada, mas minha mãe e a família Furlan toda lá foi o pessoal do núcleo inicial da renovação carismática católica no Brasil. E eles enfrentaram uns questionamentos bem pesados do pessoal da TL, da Teologia da Libertação, em relação a, por exemplo, orar em línguas, etc. Né? E aí aqueles dons carismáticos todos, e aí eu me lembro bem de alguns embates com lideranças religiosas, bispos e padres, que eles falavam, mas para que serve isso que vocês estão fazendo? Nós estamos lutando por coisas concretas, vocês estão lutando pelo quê, afinal de contas? Né? E você passou por essa fase. Como que foi na Igreja Luterana essa questão do surgimento do pentecostalismo no Brasil para a Igreja Luterana? Você teve isso também? Teve esses questionamentos lá dentro? Olha, eu venho do interior de Santa Catarina, depois do interior do Paraná, em que o pentecostalismo chegou tardiamente. Quer dizer, de fato, por onde eu transitava, não tinha. Não tinha. Eu passei minha juventude numa cidadezinha pequena no interior do Paraná que só tinha luterano e católico. Não tinha outra igreja, né? Hoje tá todo mundo lá, né? Veja, no geral, as igrejas históricas, elas reagiram muito mal à emergência do pentecostalismo. Porque se sentiram ameaçadas, né? Porque acho que não entenderam o que o pentecostalismo estava oferecendo. Né? Então, você tem textos hoje assim de muita crítica a essa questão do emocionalismo, do falar em línguas. E o próprio mundo acadêmico desconsiderou isso. Pois é. Então, os primeiros textos, tem um texto cujo título é muito sintomático, assim, que se chama Os Demônios Descem do Norte. Então, é um texto muito crítico ao pentecostalismo e é uma pesquisa feita com o apoio da CNBB. E o prefácio desse livro, ele é escrito pelo bispo responsável pelo ecumenismo na CNBB. Então, isso mostra, assim, a primeira reação. Depois você tem um texto que sintomático, o título, que diz assim, algo mais que ópio. Né? Algo mais que ópio. O que é? Você tem agora cientistas da religião, ou sociólogos e assim, analisando o fenômeno. Mas isso parece uma clara menção ao Marx, né? Religião é o ópio do povo, algo mais do que o ópio. Algo mais que o ópio. Né? Depois você tem um outro livro que chama Nem Anjos Nem Demônios. Uma contraposição à primeira. Os demônios vêm do norte. Isso,
Então, na medida em que a academia começa a se interessar seriamente pelo pentecostalismo, você tem uma outra leitura, né? De novo, mas isso é tardio. É tardio. Está aqui o quê? 90, 80, 90? É tudo no finzinho dos anos 80, começo de 90. Certo. Né? Então, de novo, eu acho toda a polêmica em torno da religião no Brasil, um dos fatores se deve à pouca atenção que a academia deu a esse fenômeno. Pois é, você sabe que conhecer vocês da teologia da libertação, para mim foi uma libertação. Por quê? Porque aqueles embates que eu vi entre lideranças religiosas e o movimento pentecostalista católico, eu saía sempre atônito de lá, meio tonto, falando, o que está acontecendo aqui? Rolando, né? O que está rolando? Que papo é esse? Né? Por que tanta animosidade no seio da igreja? O que está acontecendo? E depois, como eu comecei a entender um pouco mais, foi com vocês, né? Porque eu admirava, mas falava, é meio atrás, o que nós estamos vendo? Não consigo ter tanto acesso à informação assim. Será que são comunistas? Nem tanto comunistas, né? Porque a gente não pode esquecer, tem um lado chinês também nessa história, né? Mas assim, lado chinês que fugiu para Taiwan, depois fugiu para aqui para o Brasil, para os Estados Unidos, mas ficou aqui. Mas eu tenho meu pai que ele adora o Mao Tse Tung e o Deng Xiaoping, entendeu? Ele é um budista esquisito, entendeu? Ele acha que aquela evolução foi a melhor evolução que podia ter acontecido. Mas ele é muito mais fã do Deng Xiaoping do que do Mao. Mas ele não admite que eu critique Mao, por exemplo. Fala do Mao, ele começa a ficar nervoso comigo. Ele não fala mal dele. Então, mas... De qualquer maneira, quando eu comecei a conhecer vocês, é que eu vi, opa, peraí, tem algo diferente na TL, então. Não é aquilo que o povo entende como TL. Então, acho que existem filtros que vão sendo colocados e que acaba segurando muita coisa boa e que chega lá para baixo, nas camadas mais populares, e você encontra com um bicho, entende? Que não é. Né? Veja, e você pediu, como é que isso era na minha experiência. A minha socialização religiosa foi muito leve, assim. Lá no interiorzão, o pastor passava uma vez por mês. Então, a gente tinha culto uma vez por mês e, no mais, você vivia a sua fé. Meus pais eram religiosos e tal, a gente cultivava a religião em casa e assim por diante, né? Como é que é o meu contato com a teologia da libertação? Eu comecei a perceber isso no ensino médio, que eu vivi 3 anos no internato, aí na cidade da Grande Porto Alegre. Mas você estava no meio de onde estava tendo problemas, então, com as questões de tomar terras, de luta sindical, você estava lá no meio, né? Lá naquele... Estava lá no olho do furacão. Eu nasci num contexto da Guerra do Contestado. Isso é perfeito. Né? Naquela região. Né? Mas, assim, a minha primeira experiência com essa polêmica foi com os pietistas, que é uma espécie de um carismatismo dentro da igreja luterana. Lá naquele colégio, naquele internato, né, do ensino médio, assim, foram os que me acolheram. Você vem lá do interiorzão, não conhece nada, e aí tem reuniões de oração, e assim por diante, assim, me senti bem no começo. Sabe como é que eu comecei a desconfiar? Quando a coisa se tornou impositiva, sabe? Você tem que fazer. Né? Certo. Você precisa fazer, você não pode mais contar piada, aquela coisa desse ascetismo intramundano. Né? Tal da holiness, a santidade, o movimento da santidade total, absoluta. E a questão da racionalidade. Então, eu me lembro, assim, um momento chave foi que eu fui num culto, no domingo à noite, que se chamava Culto Jovem, que era muito badalado e tal, e aí tinha os testemunhos. E aí tinha um rapaz lá que deu um testemunho, que era, aliás, estudante de teologia, dizendo que a gente não tem que se preocupar, que Deus dirige a gente, que naquele dia ele saiu pelas periferias da cidade de São Leopoldo, entrou por umas fazendas, e quando ele viu, ele não sabia onde ele estava. E ele fez uma oração, Deus, eu preciso voltar para casa. E ele simplesmente foi caminhando, e quando ele viu, ele estava lá na faculdade de teologia. Certo. Eu pensei, cara, tem alguma coisa errada nisso. Não pode ser assim, né? Aí tinha esses cultos de evangelização, então o sujeito ficava pregando a semana inteira, insistindo nos pecados, e depois vinha o grande apelo para a conversão, né? E aí todo mundo ia para frente, se emocionava e chorava. E isso me parecia meio artificial. Né? Um pouco. E é nesse contexto que eu comecei a descobrir a teologia da libertação. E sabe qual é o grande X para mim isso?
eu venho da roça, eu sou filho de pequenos agricultores. Uhum. Mesmo lá naquele colégio, aquilo era um colégio de elite, eu só estudei lá porque eu tinha uma bolsa integral. Né? Uhum. Então, no fim de semana, vinham lá os carrões, assim, que encostavam lá na escola, pegavam as crianças lá do internato e iam almoçar nos restaurantes. Nas férias, o pessoal vinha contando onde é que tinha passado as férias, em qual praia e não sei o quê, em qual hotel estava hospedado. Uhum. Eu, nas férias, ou eu ia fazer bico para ganhar um dinheirinho, ou ia trabalhar na roça. Né? Então, você se sentia assim, olha, esse não é meu mundo. Certo. Uhum. Mas como é que você foi cair na teologia? E a teologia da libertação vai dizer, mas esse é o mundo que tem que ser levado a sério. Ah, foi aí que veio o gancho, tá. Você não é culpado por viver desse jeito. Uhum. Né? Você está nessa situação porque toda a produtividade que você tem, você não usufrui dela porque tem mecanismos que extraem ela de você e vão para a mão dos outros. Sabe? Entendi. Análise de realidade. Ah. Cara, isso te dá Poxa. Então eu tenho chance de mudar alguma coisa. Eu tenho chance de mudar. E toda essa questão, o ser humano tem uma dignidade a priori, não interessa a situação que você está. Você não tem que se envergonhar da sua situação social. Lute, brigue para melhorar, né? Em frente. Uhum. Né? Cara, isso dá uma empoderada enorme. Né? E aí vem toda a articulação, o movimento sindical que está sendo retomado e assim por diante. Né? Então, eu acho que essa capacidade de se inserir no meio popular foi a primeira vez na minha vida que eu fui para uma favela, para uma comunidade pobre. Eu nunca... as pequenas propriedades lá no oeste de Santa Catarina e Paraná, a gente vivia assim, com o básico, mas vivia muito bem. Nunca ninguém passou fome, a gente era dono da própria terra e assim por diante. Então, você ir para uma favela, ver pessoas que não têm o que comer direito, aquele esgoto no fundo do barraco, isso me chocou demais. As primeiras vezes que eu fui, a minha sensação de eu não posso ficar aqui, me senti sufocado. Uhum. Até que ponto? Até que eu conversar para as pessoas. Me lembro, eu tenho hoje assim, uma senhora num barraco explicando o movimento deles, como estão se organizando, como estão lutando para ter esgoto, como estão lutando para ter direito à terra e assim por diante. É uma sabedoria impressionante. Sabe, aí você... aí que você tá, aí esse é o tal do conceito lógico da praxis, então. Aí teve a primeira grande ocupação de terra no Rio Grande do Sul, na fazenda Anone, né, que hoje é uma potência, se tornou inclusive um município, 2.500 famílias acampadas lá numa fazenda improdutiva de 9.000 hectares de terra. Né? Eles vieram para negociar com o governador do estado. Numa segunda-feira, eles chegaram no fim de semana e ficaram hospedados na Faculdade de Teologia, lá em São Leopoldo. E a gente ficou conversando com eles e teve uma palestra aberta ao público. Aí vem aquele pessoal, assim, sabe, cobrando e assim por diante. Aí eu me lembro muito bem de uma pergunta, assim, vem cá, mas esses invasores de terra... tem gente dizendo que tem gente lá no meio que tem propriedade de terra, que estão lá e assim por diante. Aí um senhor idoso, barba branca, assim, a mão calejada, levantou e falou, meu irmão, toda a minha vida eu fui pequeno agricultor. Perdi minha terra lá para o banco. Eu sempre plantei feijão. Todo ano eu planto feijão. Tem uma erva daninha que é muito parecida com feijão. A gente só vê que não é feijão depois que ela botou a base do feijão e assim por diante. Mas por mais que eu cuidasse, sempre tinha um outro pé daquela erva daninha que parece feijão, mas não é. Né? O senhor acha que eu vou destruir toda a lavoura de feijão porque eu encontro lá e aqui uma daquelas ervas daninhas? Olha só, entendi a lógica dele. São 2.500 famílias. Eu não conheço todo mundo. Claro. Mas não é justo o senhor levantar justamente isso para desprezar uma luta que nós estamos levando, porque nós precisamos voltar para a nossa terra. Sabe, você ouvir isso como um jovem estudante, que sabedoria, que sabedoria.
Então, é por aí que a coisa vai caminhando. Entendi. O meu pai sempre foi um conservador. Aliás, eu falo isso com muita vergonha. Primeira vez na minha vida que eu votei no partido da ditadura. Né? Porque era o que tinha lá. Né? Quando eu comecei a discutir com essas coisas com meu pai mudou a cabeça. Nós tivemos uma interrupção aqui abrupta da energia, né? Então, mas vamos tentar dar continuidade. Então, você estava dizendo que você percebeu uma sabedoria muito, muito intensa nesses idosos que trabalhavam a terra e que te levaram a perceber a coisa de uma maneira diferente, né? Então, eu acho que esse é um dos fundamentos, quer dizer, a vida real e concreta. E preferencialmente, isso significa não exclusivamente, mas preferencialmente, a vida desse povo sofrido. E isso é matéria-prima para você pensar a teologia, para você pensar a fé. Né? Então, isso é um dos princípios da teologia da libertação. Então, uma reflexão sobre a praxis. Né? Pegar essas experiências concretas de vida e, a partir da fé, jogar uma luz, iluminar, entender e, a partir daí, elaborar teologia. Isso é revolucionário. Certo, certo. Você pega, por exemplo, o padre Comblain escreveu um livro que ele chama Teologia da Enxada. Né? Olha só. E o que é? Reflexão teológica a partir de estudantes de teologia que vão literalmente trabalhar lá junto com as pessoas na roça e assim por diante, em comunidades pobres, assim. E a partir dali que ele reflete teologia. A partir dali que reflete teologia. Exatamente. Está bem dentro de uma tradição profética bíblica. Né? E você visibiliza, você dá voz a esse contexto que geralmente é relegado ao esquecimento. Ao esquecimento em função do desenvolvimento de uma espécie de teologia das cidades. Né? Exatamente. Certo. Isso é interessante porque para o nosso, vamos dizer assim, podcast. Nós temos uma questão que você levanta que vai num sentido paralelo àquela que nós tivemos lá na Ásia com o movimento do budismo humanista. Começo do século XX, eles se espelham no movimento Holiness do John Wesley e no movimento de evangelho social norte-americano, que tem um fundo pentecostal. Trazem isso para os Estados Unidos, traz dos Estados Unidos para a China, e antes mesmo da Revolução comunista, né, do Mao Tse-tung, eles já estão falando do budismo que deveria sair da montanha, um budismo de isolamento social, ou seja, um budismo de teologia natural fundamentalista, para um budismo de, vamos dizer, teologia natural social, onde quem está em cima da montanha deve descer e trabalhar com o povo pobre. E nós não podemos desconsiderar o contexto social da China, que era um contexto de elevadíssima miséria, pelo decaimento do império da dinastia Qin e a abertura que eles deram para potências estrangeiras dominarem o mercado e sugarem o mercado. Né? Basicamente, você sugou a população inteira, tudo que tinha ali dentro, e coloca todo mundo numa situação quase de escravidão oficializada. Né? Não oficializada já estava. Né? E aí entra esse movimento do mestre Taishu com os outros mestres e começam a falar: nós precisamos fazer uma revolução religiosa aqui dentro para parar a miséria. Os budistas precisam pensar a realidade social. Precisam ver a miséria, precisam começar a agir. E hoje nós temos esse movimento gigantesco, que é o budismo humanista, com universidades, hospitais, rede de televisão, asilos, creches, né? E é uma coisa esplendorosa. Mas foi inspirado no pentecostalismo e nas questões sociais. Aqui na América Latina nós temos uma coisa meio parecida, como você está falando, mas começa de uma outra vertente. Começa a partir do Vaticano II, como você falou, nas questões que talvez relacionadas com Puebla e etc. Né? Puebla, Medellín, assim que são as conferências episcopais latino-americanas. E os luteranos não trabalharam nesse período em cima disso também? Ou foi só posterior? Veja, a ideia de uma teologia da libertação no Brasil é protestante. Pois é. Então, a tese de doutorado do Rubem Alves, nos anos 60, se não me engano, é 1962. Né? Ele queria chamar essa tese dele, o livro de Teologia da Libertação. Né?
E o editorial que ia publicar disse, olha, ninguém vai comprar o livro com esse título, que ninguém sabe o que é. E aí o que ele fez? O grande tema na teologia europeia era um livro do Jürgen Moltmann, que se chama Teologia da Esperança. E o Rubem Alves, então, deu o título do livro dele, Teologia da Esperança Humana. Mas você morava em Campinas, você chegou a conversar com o Rubem Alves? Conheci ele. Eu também conheci ele. Tive o prazer de conviver com ele, né? Mas, então, essa ideia de vincular, de refletir a partir da realidade, ela nasce em diferentes lugares, mas ela não é alheia ao protestantismo, né? A questão é que as igrejas protestantes históricas, elas têm pouco enraizamento, tinham na época pouco enraizamento nesse meio popular, né? A igreja luterana ela é mais uma igreja do meio rural, né? E por isso ela participa desde o começo, por exemplo, da fundação da CPT e do MST, é questão do campo. Mas na cidade ela tem pouca capilaridade entre o meio popular, né? As igrejas tradicionais, metodistas, presbiterianas e também, mesmo que elas tenham nascido no meio popular camponês, presbiterianos, por exemplo, mas eles foram migrando para uma classe média urbana, né? Então, você tem uma massa de um público que vem da migração interna do Brasil, e a gente tem que pensar aí, questão de 30 anos, no Brasil, 80 milhões de pessoas migraram do campo para a cidade. Aliás, sob uma ede bem falsa. Vai na cidade que tem emprego para você. Chegava aqui... Não tinha, não né? tinha, me lembro bem disso. Todos os laços de parentesco, que no interior são importantes, de vizinhanças, eles vão se diluindo. Né? Quem é que começa a congregar essas pessoas na periferia da cidade? O movimento pentecostal, né? Eles é que vão acolhendo, que vão reconstruindo redes de sentido, de capilaridade. Nesse público, então, o pentecostalismo, ele é a primeira expressão importante latino-americana de um protestantismo popular, né? Que, aliás, na Inglaterra é o metodismo, né? O metodismo é a primeira inserção importante, massiva, de capilaridade do protestantismo no meio operário, né? John Wesley. E aí você tem, de fato, uma convergência entre, se diz, uma das raízes do pentecostalismo é o metodismo, né? Muitos metodistas não aceitam isso. Deparei com o pessoal me questionando. Mas qual é, digamos, a convergência? Essa questão do avivamento, essa questão da expressão do Espírito Santo na vida. Que aqui foi conhecido como batismo no Espírito Santo, pelo menos no meio da renovação carismática católica. Mas isso já vem antes. Isso, na verdade, vem do pietismo. Qual é a grande questão do pietismo? Os pietistas se dão conta de que o protestantismo se tornou uma religião extremamente racionalizada e intelectualizada. E eles começaram a dizer, a gente tem que viver a fé. A fé tem que se mostrar na prática, na vivência e assim por diante, né? Um dos fundadores, o Zinzendorf, né? Ele é o interlocutor de John Wesley, né? Então, toda essa corrente, e aí esse é um dos pontos que eu sempre levo a sério para dialogar com o mundo pentecostal, né? Todo esse movimento, ele faz parte do cristianismo. Ele é constitutivo do cristianismo, né? Agora, isso não nos exime de pensá-lo criticamente, né? Seja lá a partir do fundamentalismo, seja a partir de toda a experiência pentecostal. Agora, dentro desse bojo que você disse, né, um cristianismo popular, metodismo, né, como você falou, né, de chão de fábrica lá na Inglaterra, depois nos Estados Unidos também, né, então você tem aí, inclusive, a contragosto do John Wesley, né, continua anglicano até o final da vida, não gostou muito desse negócio de, vocês estão criando uma coisa aí, mas eu não queria isso. Aí a pessoa falou, o problema é seu, agora já foi, entendeu? Mas aí, como que isso fundamenta as ciências da religião? Porque nós temos, então, um cristianismo popular. Dele sai, então, uma perspectiva nova que teólogos aqui ingressam como pesquisadores na Academia Brasileira e formam as ciências da religião ou não? Nós tivemos um outro vetor de formação.
Então, como eu falei no começo dessa nossa conversa, Aham. a ciência ou as ciências da religião, elas brotam desse campo religioso, né? Uhum. Dentro de um cristianismo crítico, né? Que olha para as carências sociais concretas, para as dores sociais do povo, né? E se dão conta de que a academia não está dando conta disso. Você tem N pesquisadores que dão assessoria para o movimento popular e assim por diante, mas a religião não entra nisso, né? E eles se dão conta, a gente não consegue pensar a realidade brasileira a partir a partir do chão de fábrica, a partir da capilaridade da vida cotidiana, se a gente não leva a religião a sério, né? E essa religião é fundamentalmente, na época, o cristianismo, né? Então, não é suficiente você ter os instrumentos das ciências sociais, ou seja lá do que for, para análise. Você precisa ter uma sensibilidade, né, para a subjetividade que está em jogo, né? E por isso toda a questão celebrativa é importante e assim por diante, né? Que de um ponto de vista meramente racional parece uma certa concessão assim que a gente faz, né? Certo. E não é, né? Então, de fato, a ciência da religião no Brasil ela surge desse movimento. E o que eu defendo é que a gente tem que levar isso a sério, né? A gente tem que assumir essa trajetória e não simplesmente transpor uma experiência que se viveu lá na Europa no século XIX, com todas as suas categorias de análise, e implantá-las aqui. E significa, por exemplo, ou você faz ciência da religião ou você faz teologia. E tem que separar as duas coisas, porque lá separaram. Não, aqui a coisa nasceu junto e a gente vai ter que dar conta disso, né? E a gente está nesse caminho, né? E eu acho que está indo num bom caminho, que na área que se tem agora ciências da religião e teologia é uma área de conhecimento, na árvore de conhecimento do CNPq. Área 44, né? Você igualou-se ciências da religião e teologia, né? Se considera uma área com duas disciplinas. Duas disciplinas. E como essas coisas se relacionam, isso está em discussão ainda, né? Entendi. Mas o que eu acho que é o pior caminho seria a gente agora pegar o que se construiu na Europa e querer impor aqui e dizer, bom, a ciência da religião se faz desse jeito, porque lá fizeram desse jeito. Eu acho que isso nos desconecta do mundo real, né, que produziu essa área de conhecimento. Pois é, e aí nós temos também um fundamento aí dentro, que é a filosofia da religião, que é uma outra área já também, mas que se comunica muito bem com a teologia e com a ciência ou ciências da religião que nós temos aqui no Brasil. Ela se comunica bem ainda, né? Então, mas se você vai pegar por essa proposta do empirismo, que diz que ciência só se faz a partir daquilo que é empírico, você não tem nem filosofia da religião e nem teologia da religião. Perfeito. Essa é a questão. Então, a sua posição é de que a gente precisa caminhar com essa questão. Então, você me lembra muito o Rubem Alves falando da antropofagia cultural, né? A gente absorve, né? Como os índios, né, faziam isso, a gente absorve aquela ideia, né? De absorção de culturas distintas e tirar aquilo que é bom e criar uma estrutura. Então, na verdade, nós temos uma espécie de ciências da religião que é brasileira, com características brasileiras. Eu defendo essa ideia. E a gente pode aprender e precisa conhecer profundamente o caminho que os europeus fizeram. Eu acho que a gente aprende muito deles. Mas a gente não deve ter vergonha de construir o nosso caminho. E defendê-lo. E a gente tem muitos argumentos para fazer isso. Agora, por trás disso, na verdade, está a pergunta, a gente faz ciência para quê? A gente faz para criar um conhecimento abstrato, coerente, assim por diante, ou a gente quer dar conta de uma realidade que nos interpela e que a gente precisa ajudar a dar resposta? E aí eu penso que no Brasil nós temos uma demanda muito grande pela frente, porque o fenômeno religioso ele não está assimilado pelo mundo acadêmico. Se você pega os meios de comunicação, gente,
os nossos meios de comunicação de massa, eles são religiosamente analfabetos. De fato, realmente preocupante. Você não sabe falar sobre a religião, sabe, com categorias qualificadas e assim por diante. Ou então você assume meio que de uma forma piega, né, e quase faz uma oração quando fala daquilo, né, ou você despreza. Né? Eu penso uma leitura qualitativa, consistente do fenômeno religioso, ele ajuda a sociedade a ser mais tolerante e mais compreensível com a religião. E isso, eu acho que essa é a grande demanda para os cursos de ciência da religião. E eu acho que você tem toda a razão em relação a isso, porque a religião aqui no nosso país... Eu me lembro bem do censo de 2017, falando os evangélicos vão superar os católicos. Superaram. Na verdade, eu acho que até já tinha superado antes. Mas a colocação da religião aqui, ou a conotação de religião aqui no nosso país é política. Elege pessoas, modifica leis, barra projetos, né? Você tem eu acho que assim, várias coisas que a gente teria que dizer, né? A Igreja Católica, ela tem uma capilaridade histórica secular. Né? Então, ela tem uma influência política nos mais diferentes setores, sem precisar se expor muito. Né? Certo. O campo protestante não tem essa capilaridade. Né? E quando é que ele começa a se dar conta que ele é um fator político? Justamente com o crescimento pentecostal. Se a gente pega lá nos anos 80... os primeiros deputados pentecostais que se elegeram. Qual era o slogan? Irmão, vota em irmão. Vota irmão. Que rapadura, né? Pois é. E se votava o irmão na perspectiva de que ele ia trazer algum benefício para a igreja. Mas você tem, por exemplo, pesquisas que vão mostrar que esses deputados eleitos pelas igrejas tinham, na época, um jogo difícil. Né? Porque eles tinham que falar um linguajar para a igreja e tinha que falar um outro linguajar para o parlamento, que é o discurso político, e assim. Então, você tinha que manejar isso. Tinha alguns que se transformavam em verdadeiros políticos, e aí meio que até se afastavam da igreja, ou se transformavam a igreja no seu curral eleitoral. Né? Já isso é bem importante. Eu conheço, por exemplo, uma pesquisadora que vai dizer, mas isso já é uma forma que politiza, que emancipa, na medida que você tem igrejas que controlam os seus mandatos. E bem interessante, a gente teve aí alguns fenômenos de corrupção que envolveu vários deputados que tinham sido eleitos pelas igrejas. Na próxima eleição, eles não se elegeram. Então, você tinha aí um senso crítico interessante. Né? O que aconteceu hoje? O discurso igrejeiro, ele tomou conta do parlamento. Pois é. Não é mais um discurso político, ele é um discurso religioso dentro do parlamento. E no sentido da luta pelo poder, você faz do discurso religioso um linguajar que o povo entende, né? E que vive um jogo de nós contra eles, de luta pelo poder. Isso eu acho que é muito perigoso. Então, se você tem um povo bem informado, né, e dizendo que o papel da política não é esse, isso pode ser um antídoto contra essa instrumentalização da política. E nós voltamos de novo, né, para o Rubem Alves e Darcy Ribeiro, né, que é a questão da cultura e da educação. Né? Isso, tem que ser fundamentalmente... Mas isso é uma questão estatal complexa, mas ao mesmo tempo que ela é complexa, nota-se na maneira como você coloca a teoria decolonial, né, que eu acho essencial para o nosso tempo, no sentido de uma perspectiva decolonial em cima da religião como política. Né? Ou, do contrário, a gente tem aqui uma onda de absorções de modelos, por exemplo, norte-americanos, ou europeus, ou qualquer outra nação que venha a se despontar de maneira próspera, como a China. Você absorve também o modelo e vira vassalo novamente de uma coroa. Né? Como que você vê essa questão da teoria decolonial nos estudos como perspectiva... Eu acho essencial. Né? Eu vou usar um exemplo de uma dissertação de mestrado que eu orientei, que fala da música gospel. Né? Então, uma das grandes projeções e de fenômenos de mercado hoje são essas bandas gospel, né?
que vendem a música assim, são fenômenos de mercado. Agora, o que é que eles vendem? Você não chama mais a igreja, você chama church, né? Todo estilo que se traz é um estilo norte-americano, né? Esse aluno mostrou quanto que se poderia produzir de uma música gospel através de elementos da nossa cultura. Então, ele faz aí um diálogo, por exemplo, com a Semana da Arte Moderna. E, sabe, você podia pensar uma música religiosa, um canto religioso, mas que veicula as questões da nossa realidade. Certo, entendi. Tem grupos fazendo isso, mas eles não têm a projeção dessas grandes bandas mediáticas que são enlatados norte-americanos, né? Então, isso é uma forma de, sabe, de incutir nas pessoas o seu complexo de vira-lata. Você fica imitando um cantor norte-americano. Um cantor norte-americano. Quando você teria tudo a partir daqui para pensar algo, não contra, não para desfazer o outro, mas para mostrar que você tem uma originalidade aqui, né? E por aí afora, né? Então, eu penso que toda a assimilação das teorias decoloniais na área da teologia e da ciência da religião, a gente está só no começo. Certo. Então, toda essa questão do universo mental dos povos colonizados, por exemplo, na questão ecológica, é fundamental, né? E isso entra na questão da mística e assim por diante. Um índio não olha para a natureza como um objeto a ser explorado, né? Ele olha para ela como parte dela. Exato. Né? Ora, uma outra perspectiva. A gente pode aprender muito disso. E essa perspectiva decolonial é interessante também porque ela acaba trazendo fundamentos da cultura brasileira que foram esquecidas. Por exemplo, mulheres. A gente não cita mulheres, né, nas nossas pesquisas. É muito raro citar mulheres. Hoje a gente já começa a citar. E eu acho que isso tem muito a ver com duas vertentes. Teologia feminista e teoria decolonial, né? Aquele eurocentrismo machista, né? Machocêntrico, né? Ele acaba esbarrando na questão decolonial e acaba sendo desconstruído nesse processo. E aí sobe a vertente da mulher aqui, né? Como alguma coisa que estava oculta e começa a aparecer de volta, né? E eu acho essencial isso que você está falando justamente por isso, né? Uma questão de justiça social aí dentro. E de novo, é uma questão de método, né? Quando é que as mulheres começam a ocupar espaço na sociedade que antes elas não ocupavam, né? Ou quando elas se tornam tema da reflexão teológica ou assim por diante da luta política, na medida que elas ocupam espaço na sociedade, né? Então, você tem a luta pelo direito a voto, né? Você tem mulheres trabalhando em fábricas e assim por diante, que começam a reivindicar os seus direitos, né? Porque precisam disso e assim por diante, né? Então, de novo, você tem um movimento na sociedade que vai trazendo temas, vai trazendo questões que precisam ser pensadas, né? E a ciência, ela se ocupa disso e elabora respostas, né? Isso é muito diferente do que simplesmente trazer alguma coisa que já foi pensada lá em algum lugar e a gente coloca isso como uma verdade acabada para sempre. Agora, é mais complexo que isso. Eu acho que tem muito, principalmente na área da religião, se retorna de novo para antigos costumes, antigas práticas e assim por diante, né? Porque isso também é um sintoma de problemas que a gente está vivendo, né? A cultura hegemônica que nós vivemos, ela é extremamente superficial, ela se dilui em nada. Então, se de repente, de novo, você tem uma narrativa que coloca as coisas fixas, né? Vai dizer, olha, o lugar da mulher é cuidar da família, e assim por diante, né? O homem é o provedor. Você meio que organiza um espaço de sobrevivência numa realidade confusa onde tudo vale, né? E esse acho que é o momento que nós vivemos hoje, né? Vale aquilo que rende dinheiro, que te projeta, e o resto vale... do mercado, né?
E então eu penso que essa volta ao passado, a gente precisa lê-lo como sintoma. Isso está respondendo a certas demandas e a certas dores que a realidade não está dando conta. Pois é. Então, eu acho que é um desafio enorme. Eu não acho que, academicamente, a gente deva lidar com os diferentes grupos, por mais que eles brigam entre si, é simplesmente assumindo o lado da briga. Eu acho que a função da academia é tentar entender o que se passa. E talvez até, então, fornecer elementos para esses grupos em litígio se entenderem. Entendo. Eu fiz, só para exemplificar isso, eu fiz um exercício interessante na minha graduação, que tinha essa coisa, você tinha o pessoal que se dizia mais luterano, tradicional, você tinha os afinados com a teologia da libertação, você tinha o pessoal que vinha do movimento pietista e assim por diante, e a gente teve uma preleção sobre isso, né? E aí o professor anunciou assim, olha, a gente vai fechar esse curso fazendo um debate, né? As três linhas assim vão fazer um grande debate entre si. E a gente foi se afiar. Aí chegou a hora do debate, você se identifica com o quê? Teologia da libertação. Tá bom, então você vai defender agora os pietistas. Como assim, mano? Como é que você vai criticar alguém que você não conhece? Você vai entrar para o debate defendendo os pietistas. Estuda e trata de se defender. Olha só. Cara, isso para mim foi um aprendizado enorme, assim, né? Não é ciência você defender o seu lugar simplesmente a ferro e fogo. Você tem que entender com quem você está falando. Perfeito. Agora, falando nisso, entender com quem você está falando, no que diz respeito à questão que eu acabei de levantar, feminina, você teve uma orientanda, e eu tive o prazer de orientar junto com você, que foi a venerável Loiane, a monja Loiane. E a minha parte foi a mais leve, né? Porque foi a parte budista onde eu tenho mais domínio, um pouco mais de domínio. Na sua parte foi mais pesada, porque teve a questão historiográfica, aliás, ela é da história, então ela também, né, tem todo um processo dela. Mas que a gente tem uma centralização ali na tese, que foi menção honrosa na CAPES, que é a questão da origem da ciência da religião, com Max Miller, a ideia de centelha divina e etc, né? E agora, para a gente já fechar o nosso podcast, esse processo todo, né, de análise que você acompanhou, né, o processo dela, até chegar na menção honrosa da CAPES, te deu uma série de parâmetros para você ver as diferenças entre a ciência da religião na Europa e as ciências da religião aqui no nosso país. Qual desses processos de diferenciação você diria que é um dos mais importantes que a gente não deveria perder de forma nenhuma? Claro, você já comentou alguns, mas numa sumarização para a gente fechar o nosso podcast. Quais seriam eles? Então, a tese de doutorado da Loiane foi considerada uma das 3 melhores teses defendidas no ano, né? E eu acho que ela vai jogar uma luz nesse debate aqui que a gente está levando, né? Para mim foi uma experiência muito interessante, porque eu não entendo nada de budismo. Ela veio me procurar com uma tese totalmente budista e eu falei, olha, não tenho como orientar. E eu propus para ela que tal a gente fazer um trabalho sobre a leitura que o Max Miller faz do budismo. Então, para mim, o que me interessou muito nisso, e aí eu te agradeço que você ajudou na parte do budismo, Você também entende bastante. Né? Não, eu sou um aprendiz total, eu não entendo nada. Né? Então, a minha insegurança é saber se os autores budistas que ela estava lendo realmente são... E aí você ajudou muito para dizer, não, são esses aqui mesmo, e assim por diante. Foi bem por aí. E ela fez um sanduíche nos Estados Unidos, que ajudou muito nisso. Né? Com Donald Lopes, inclusive, né? Que é uma das sumidades. Uma das autoridades. Mas, então, o que é que eu acho que para nós essa tese coloca? A gente precisa entender historicamente como surgiu essa disciplina, como nós estamos chamando hoje, na Europa. Né? Como ela surgiu concretamente? Como ela foi se constituindo? E ela não surgiu no vácuo. Né? Então, você tem
você tem, em primeiro lugar, um grande tema que vai se propondo no contexto do colonialismo, porque são agentes da sociedade colonizadora que vão trazendo esses textos para a Europa, que se tornam achados importantes, que repercutem nas revistas e assim por diante, nos meios de comunicação, na universidade, trazendo de uma forma aleatória, muitas vezes, sem nenhum critério e tal, né? E o Max Miller tenta dar uma organizada, né? E cria uma chave de leitura para esses documentos. Mas faz isso o tempo todo numa chave cristã, né? Qual é a ideia do Max Miller e de outros por trás disso? Eles resolvem um grande problema, principalmente do protestantismo anglo-saxônico, que é o seguinte, né? A Europa ela bebe da cultura greco-romana. Ela a última grande civilização é a civilização romana, que é o quê? Italiana, francesa, ibérica, católica romana. Alemanha, Holanda, Inglaterra, somos bárbaros. Eles são os bárbaros que destruíram o Império Romano. Os invasores. Os invasores. Eles têm um problema fundamental de identidade. Né? O que essa descoberta fornece a eles? Dizendo assim, lá nos textos das religiões asiáticas, nós temos algo como o elo perdido da nossa civilização. Né? É a fase infantil do espírito humano. E esse espírito humano ele vai passando pelas grandes civilizações, né? E o auge dessa evolução é o protestantismo anglo-saxônico. Né? Então, eles se colocam como uma cultura de primeira divisão, onde a cultura latina é um estágio dessa evolução. Uma perspectiva. Essa é a grande sacada que os caras têm. Então, a gente não pode desconsiderar isso. Né? Isso vai dando as chaves para... Perspectiva kantiana, né? E para a forma como a gente vai organizando esse conhecimento. Sem dúvida. Né? Então, eu penso que a gente precisa estudar, assim, profundamente para saber, né? Mas a gente tem que assumir a nossa trajetória. E levar a sério como surgiu essa busca por uma ciência da religião aqui no nosso contexto. Né? E dizer com clareza o que é que nós queremos com isso. Né? Por que a gente produz ciência da religião? Aliás, é uma das grandes questões dos alunos que nós formamos. Né? Nós vamos trabalhar o quê? Né? Qual é o nosso campo de trabalho como cientista da religião? Né? E isso não está respondido. Né? E legalmente, em termos de, vamos dizer assim, profissionalização da área, também não está. Nós não temos uma lei regulamentando a profissão de cientista da religião. Você tem isso em algumas unidades da federação com o ensino religioso. Pois é. Em que se diz, em que você tem aí, então, seja no município, seja no estado. Algumas unidades da federação, como você falou. Você não tem uma lei federal regulamentando a profissão. A gente tem uma lei federal, mas ela carrega dentro do seu DNA a dificuldade que a intelectualidade brasileira tem para lidar com a religião. Isso. Então, a forma como essa lei foi formulada, ela, a rigor, é para não funcionar. Né? Então, você coloca o ensino religioso nas escolas, que já é ruim, a formulação ensino religioso é ruim, porque não é ensinar uma religião, é levar a sério o fenômeno religioso na sociedade, na cultura, como um objeto de estudo. Então, você coloca que ensino religioso, entre aspas, é obrigatório, mas você delega para as unidades da federação resolver o problema, fazer como eles querem. Aí tem gente fazendo, tem gente que não faz, e assim por diante. Mas você tem alguns estados em que você tem graduação em ciência da religião e pós-graduação, e o foco principal é a formação de professores para o ensino religioso. Pois é. Mas a gente pode ampliar o foco. A gente pode formar cientistas da religião que são assessores parlamentares. Né? Eles podem orientar políticas públicas. Né? Isso tem. Eu li, por exemplo, um número do Spiegel, né? Quando o Ratzinger se tornou Papa, né? Bento XVI. Né?
um artigo assim excelente de um jornalista que é formado em religião e ele assessora esse veículo importante de comunicação para questões religiosas. Olha só. Os nossos meios de comunicação não tem ninguém. Você devia ter gente especializada no fenômeno religioso para ajudar os meios de comunicação a informar com qualidade sobre a religião. Não se tem isso. Ou você faz uma propaganda da instrumentalização política, como alguns grupos, ou você faz uma crítica destrutiva. Mas você não tem um conhecimento qualificado para orientar os meios de comunicação sobre o fenômeno religioso. Certo. Então, você poderia formar assessores parlamentares para os meios de comunicação e assim por diante, para ONGs e por aí afora. Né? Então, eu acho que isso para a configuração da área é muito mais importante do que brigar o quanto nos assumimos lá da Europa ou não. Muito bom. Agradeço imensamente, professor. Professor Laury, muito obrigado. Depois já fica aberto o convite para a gente conversar sobre Bartolomeu de Las Casas e a concepção teológica dele como teoria decolonial. Agradeço com muito prazer. imensamente sua presença. Obrigado pelo convite.